dizendo: por sua graça, ou seja, a ajuda de Deus, poderão realizar a tarefa, mas isso exigirá esforço paciente e consciencioso. Então, ou seja, não é uma tarefa fácil, não é verdade? Não é uma tarefa fácil. Aqui também tem um texto, o texto 3 de vocês, que diz a respeito mais sobre a criança. Assim, o recém-nascido não possui caráter. O texto diz aqui. Então, o recém-nascido não possui caráter. No entanto, ele tem um potencial ou os materiais básicos para desenvolver seu caráter desde o nascimento. Os atributos que formam o caráter se desenvolverão durante essa etapa da vida. Então, veja, o recém-nascido ele não possui. Então, ele não possui o caráter formado. Só que ele tem um potencial. E eu trouxe aqui, para a gente exemplificar, essa folha branquinha. Então, vamos supor que foi um recém-nascido, né? Aqui não tem nada nessa folha. Então, tem todo um potencial, toda uma bagagem que Deus colocou na criança para que ela seja preparada para formar o seu caráter. Então, nós já vimos que é a responsabilidade dos pais. Então, os pais vão transmitir todas as referências possíveis para a criança. E como a gente aprendeu, a gente viu que o caráter é uma marca, é um sinal. Então, se você está aqui com a sua criança pequenininho, e a criança vai observando. Porque as crianças, é assim, elas começam a se desenvolver, então elas começam a se movimentar, elas descobrem o movimento. Ela começa a descobrir o sentido das coisas, o gosto dos alimentos, ela começa a observar as coisas. Então, vocês já notaram que criança começa a imitar os outros? Porque elas querem formar modelos para si. Então, elas começam a imitar os adultos, que elas querem formar modelos, entenderam? Então, veja só o que a gente tem que observar, o que nós estamos passando. Então, uma folhinha aqui. Então, você vai lá e olha para a criança e dá um sorriso para o seu filho. Então, você marcou. Ficou marcado aqui, não vai sair mais. Começou a formar o caráter. Se você começou a falar umas palavras grosseiras dentro de casa, falar mais alto, gritar, ríspido, também marcou, né? Se você, assim, falou com uma irmã, bondoso, se você tratou bem alguém, a criança viu, marcou, porque o caráter é marca, e aquilo fica. Então, como nós já falamos um pouquinho aqui, vai ser para o bem ou para o mal. Então, o que você colocar de dados, de referência, vai ficar aqui, isso vai ficar marcado, e até os 7 anos isso vai sendo passado para a criança. A criança, ela se move através do emocional. Então, é um ser emotivo. Então, tudo que você for transmitir vai para uma personalidade dela. E aí você vai trabalhar com a autoestima. Você mostrando tudo isso para a criança, ela vai amadurecer mais rápido. Né? Então, você vai ajudar a maturidade da criança e ela se sente emocionalmente segura. Se você mostra alguma coisa que seja diferente para a criança, não colocar bases sólidas, ela vai se sentir frágil. Então é necessário que o lar mostre segurança para a criança. Então a criança tem que ser aceita dentro do lar. Você tem que demonstrar que ela é segura, que ela é aceita, que ela é amada, ela é querida. Né? Então isso tem que ver com o relacionamento dos pais, o relacionamento dentro do lar, dos pais, entre os irmãos, e isso vai, a criança vai observar, isso vai determinar o seu caráter e formar a sua personalidade. Então, a gente vai dar alguns exemplos de como os tipos de famílias que existem, né? Que a gente, alguns modelos que a gente tem que prestar atenção para a gente não cair nesse erro. Então, algumas famílias, os pais, eles desconhecem a capacidade dos filhos e não dão valor às suas ideias, aos seus pensamentos, levando a achar que a criança não tem utilidade. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente desvaloriza a criança pela capacidade de poder estar enorme. Então muitos pais ignoram, deixam a criança para lá, empurram a criança. Outros pais, o que acontece? Muitas famílias governam com vara de ferro no seu lar. Então é muito rígido para a criança. E aí o que vai acontecer? As crianças, elas vão ser assustadas.
elas vão ser submissas, rebeldes, que se sentem vigiados e criticados. Então são assim, crianças que são assustadas, porque estão governadas por vara de ferro. Agora, tem esse lado. Agora tem o outro lado, o outro extremo. Pais que super protegem os filhos. Então, deixa a criança fazer tudo o que ela quer. Né? Dá tudo para a criança. Faz os gostos da criança. O que vai tornar a criança? Muito mimada. Né? Então, você não está preparando a criança para saber aprender a perder também. Né? Então, para lidar com também as desavenças, os desgostos que a vida também proporciona. Então, ela precisa aprender isso. Se a criança é mimada, ela não vai aceitar isso. Né? Também muitos ridicularizam os filhos, rotulam, humilham, né? E aí vai. Então essas atitudes tem que ter muito cuidado com relação às crianças. Então o que fazer? O remédio, o que fazer? A gente tem que preparar primeiro as crianças para serem bem-sucedidas no que se refere a lidar com aspectos frustrantes, desagradáveis da vida e também com os alegres. Porque às vezes a criança tem tudo, né? Então ela não dá valor para aquilo. Então nem mostra felicidade, nem prazer, nem nada. Não é verdade? Então tem que preparar a criança nesse aspecto. A gente também tem que cuidar das palavras, queridos. Porque tem muita gente que inferioriza, compara as crianças. Então os exemplos. Eles só fazem coisas erradas. Eles são muito fraquinhos, não dá trabalho. Poxa, eu queria que você comparasse. Eu queria que você fosse, como ele é estudioso. Nossa, nem os adultos gostam disso, que dirá as crianças também, não é verdade? Também disciplinar quando for necessário e, acima de tudo, amar. Amar as crianças, tem que demonstrar amor para com elas. Outra coisa também, não mostrar preferência para os filhos. Né? Porque vocês viram o que aconteceu no lar de Isaac e Rebeca. Quanta confusão, porque cada um preferia um filho. Então, não ficar demonstrando preferência nenhuma. Então, como eu disse, amar sempre. Né? E a gente, vamos ler aqui para finalizar, o texto de Isaías, capítulo 30, verso 21. Porque você pode se questionar assim, mas eu fiz praticamente tudo isso daí. Eu pedi sabedoria para Deus, não é verdade? Eu guiei assim no que eu achei que foi certo, eduquei no Senhor, para o Senhor. Não é verdade? A criança cresce, fica rebelde. Mas o que eu fiz de errado? Começa a se questionar. Não é mesmo? Poxa, o que eu fiz de errado? Meu filho não quer saber disso? Meu filho está rebelde, está em umas companhias. Então, esse texto é para a gente meditar de Isaías 30, verso 21, que diz assim. Isaías, vamos todos acompanhar, 30, verso 21, para finalizar. Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Vamos todos repetir junto essa palavra? Este é o caminho, andai nele. Então, que essa voz aqui seja a voz de Deus falando para o seu filho. Este é o caminho, andai nele. Então, que a gente possa meditar nessas palavras e que nos abençoe e dê sabedoria.